O início da tarde de hoje foi marcado também por um susto muito grande. As vítimas de uma queda de um avião monomotor continuam internadas no Hospital de Emergência e Trauma em Campina Grande. O que era para ser apenas mais um voo, terminou em um susto que por pouco não virou uma tragédia. 2 homens, um de 33 anos e o piloto, o de 65 anos, ficaram feridos depois que a aeronave tentou decolar e logo após caiu no aeródromo, no Aeroclube em São José da Mata, região metropolitana de Recife. Ao vivo, quem traz as informações para a gente é o Rafael Gonçalves. Rafa, era uma aeronave de pequeno porte, é um Cessna 150, que iria fazer um voo de Campina Grande a João Pessoa. Até chegou a decolar, mas poucos metros teve uma pane e caiu ainda na cabeceira da pista, né, Rafael? Boa noite. Oi, Fábio, muito boa noite a você, boa noite a quem está nos acompanhando. Exatamente, esse acidente aconteceu hoje por volta das 11h30 da manhã. Esse avião, no caso, um modelo monomotor Cessna 150, fabricação de 1968, já chegou, no caso, a decolar. Tinha decolado aqui no Aeroclube de Campina Grande e quando estava já numa situação de uma altura já considerável, infelizmente, terminou apresentando uma possível pane e ocasionou essa situação do acidente onde 2 pessoas ficaram feridas. A gente está aqui nesse momento onde uma equipe do CENIPA está realizando a perícia, apurando as causas da queda desse monomotor. Aqui também equipes do Corpo de Bombeiros que isolaram a área para garantir a segurança, porque houve um grande vazamento de óleo aqui no local e agora, nesse momento, o trabalho é de investigação pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, que chegou ainda há pouco aqui para realizar esse trabalho de perícia e também de averiguação do acidente. A gente percebe que o avião ele caiu, né, e bateu aqui em um muro. Parte da asa dele está ali, ó, contorcida, onde atingiu esse muro dessa casa, onde tinham, né, no quintal no momento, vários cachorros. Nenhum deles se feriu. A gente daqui a pouco vai trazer, inclusive, também a fala da proprietária da residência, que deu detalhes de como ela teve, né, um susto na hora com o barulho do avião caindo e também com a situação onde 2 pessoas ficaram feridas. Ela escutou os gritos, né, os apelos de socorro, tanto do piloto de 65 anos, como também do mecânico que estava com ele nesse avião, nessa aeronave, que, como você disse, seguia aqui de Campina Grande para João Pessoa, iria passar por uma manutenção no mês que vem. Haveria já marcado, né, segundo o que a gente conseguiu aqui apurar, essa manutenção nesse avião, uma manutenção rotineira, que faz parte do procedimento instaurado pelas equipes. E aqui, nesse momento, a gente percebe que ainda há um trabalho para averiguar, apurar as causas desse acidente. Segundo informações do Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, as vítimas foram socorridas pelo SAMU, deram entrada por volta de 12h40 na unidade hospitalar e lá receberam atendimento. A gente, inclusive, tem aí a fala do médico que traz a atualização do quadro de saúde destas vítimas para a gente. Vamos conferir agora. Esses pacientes foram atendidos aqui pela equipe do SAMU e prontamente também o pessoal da cirurgia geral, como também a equipe de neurocirurgia e ortopedia, estão dando os primeiros suporte a esses 2 pacientes. Estão conscientes, mas claro, passando por exames ainda iniciais, ultrassonografia e tomografia também, para a gente ter uma certeza melhor de que não houve nenhuma lesão mais interna desses órgãos e assim poder liberá-los com maior tranquilidade. Pois é, Fábio, a gente volta aqui nesse momento ao vivo para falar com o Coronel J. Carlos, não é isso, Coronel? José Roberto, perdão, que é representante aqui da empresa, né, de aviação, no caso da Escola de Aviação da Unifacisa, a quem pertence, né, esse avião, essa aeronave. Coronel, muito boa noite para o senhor. O que é que já foi feito aqui? Quais são as análises, né, até então em relação a esse incidente? Boa noite. Só para esclarecer, a Escola de Aviação ela já está desativada há uns 7 anos, né?
ela não funciona mais para dar instrução de voos. Os aviões estão aqui fazendo voos de manutenção, fazendo outros tipos de voos, sabe? E a situação é essa, né? Com relação a esse acidente, o CENIPA, que é o centro responsável, e o SERIPA, né, que é o Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que fica sediado lá em Recife, eles já estão aqui fazendo o trabalho da ação inicial no local do acidente, tomando as informações todas para dar início aos trabalhos de investigação desse acidente. Esse trabalho ele deve seguir por quanto tempo ainda, coronel? Enquanto o tempo que for necessário para esclarecer todas as circunstâncias do acidente, normalmente uns 30 dias. A gente teve aqui hoje uma possível situação de problema no motor, o que já se pode apurar para, né, ter ocasionado esse acidente com a aeronave? Já foi constatado alguma coisa fora do normal em relação à aeronave? Não, até agora está muito cedo, né? Estamos ainda colhendo as informações, né? Houve exatamente uma falha de motor, né? Que trouxe como consequência a queda da aeronave. Agora, os fatores contribuintes que levaram a essa falha estão iniciando ainda os trabalhos de investigação, né? Então, no mais, problemas, né, que devem ter acontecido no motor, danos materiais e 2 colegas, né, da aviação que estão bem, segundo informações. É isso mesmo, né? Nós temos duas vítimas, mas elas estão bem, né? Já estão fora de perigo. Foram lesões, né, médias e leves para eles. Então, e os danos materiais da aeronave, mas essa aeronave é plenamente recuperável, né? O senhor sabe informar, né, a quantos pés já estava esse avião na hora que caiu? A ocorrência em si, o senhor é inclusive professor, né, da área, que, né, teria feito o condutor, o piloto, para que essa tragédia não tivesse uma proporção maior em relação àquele momento em que ele decolou e infelizmente terminou caindo aqui? É a experiência do piloto, né, aliado à proficiência dele, né, fez com que ele controlasse a situação e o acidente não teve maiores consequências. Coronel, muito obrigado pela atenção e também pelas explicações aqui para o Cidade Alerta. Muito obrigado, uma boa noite para vocês. A gente segue acompanhando esse trabalho feito aqui pelo SERIPA, que segue nessa noite aqui nessa localidade, em São José da Mata, distrito de Campina Grande, onde as equipes estão aqui reunidas e Corpo de Bombeiros também. Há também aqui, né, membros da instituição Unifacisa que estão acompanhando esse trabalho sendo realizado. De acordo com a nota divulgada, né, pela Unifacisa, esta aeronave, né, no caso, que atingiu o muro aqui no bairro, no distrito, na verdade, de São José da Mata, era uma aeronave que não era utilizada para instrução de voo. Era uma aeronave que estava, né, sendo levada para João Pessoa para um procedimento que iria ser feito no mês que vem. Iria para o Aeroclube de João Pessoa, saiu daqui por volta das 11 horas da manhã e, infelizmente, terminou se envolvendo nesse incidente ocorrido na manhã desta quarta-feira. No momento do ocorrido, o avião realizava um voo de translado e não havia nenhum aluno a bordo, de acordo com a nota da Unifacisa, apenas o piloto, que possui ampla experiência na aviação, e um mecânico. A aeronave apresentou um problema logo após a decolagem e o piloto realizou um pouso forçado. Graças à sua competência e experiência, houve apenas danos materiais, de acordo com a assessoria de imprensa do Hospital de Trauma. Inclusive, a gente trouxe a fala do médico Dr. Lino. O piloto e o mecânico estão em situação estável, né? Passaram por atendimento, receberam lá o suporte necessário e também há agora essa expectativa da liberação deles. A Unifacisa, em nota, também reafirma o compromisso com a segurança e a responsabilidade em todas as suas operações e também disponibiliza as equipes para contribuir com a investigação desse incidente. Fábio. Tá, Rafael, um acidente que, graças a Deus, ele termina de certa forma bem, porque as 2 pessoas que estavam no avião, o piloto e o mecânico, estão bem. Eles tiveram ferimentos, de certa forma, leves para o tamanho da magnitude do acidente.
para o tamanho do incidente. O avião tentava decolar, tem uma pane no motor e ainda cai na cabeceira da pista. O piloto perde o controle, possivelmente o trem de pouso quebra, porque o Cessna, ele não tem um trem de pouso retrátil. É uma aeronave que o trem de pouso é fixo. São 3 trens de pousos e ele é fixo, ele não é retrátil, ele não recolhe. Então, com a pancada, ele quebra e o piloto possivelmente perde o controle da aeronave e se arrasta até bater nesse muro. Essa aeronave, inclusive, a gente tem uma foto dela um pouco antes do acidente, alguns anos antes do acidente, e ela era amarela, certo? Depois foi pintada de branco. Olha o detalhe que eu estou falando para vocês. Repara, o Cessna 150, que é uma aeronave segura, certo? Ela tem 3 trens de pouso e não é retrátil, ela é fixa, certo? E o detalhe dessa aeronave, olha aí, tá na tela a aeronave, é um Cessna 150 seguro, é uma aeronave usada majoritariamente para fazer aula, instrução de voos. Essa aeronave iria fazer o percurso Campina Grande e João Pessoa. Quando tentou fazer a decolagem, deu uma pane no motor e infelizmente caiu. Graças a Deus as pessoas estão bem, os ocupantes do avião estão bem. E você pode me perguntar assim, tá em casa dizendo assim, mas poxa, você está dizendo que é uma aeronave segura e ela vai fazer um voo e tem uma pane no motor e o avião cai? Avião cai por 3 motivos basicamente. Primeiro motivo, pane no avião, equipamento, certo? Pane técnica. Segundo motivo que avião cai, problema, culpa humana, falha humana, é o segundo ponto. E terceiro, condições meteorológicas podem interferir em queda de avião. Aí, no caso, foi a primeira, uma pane no equipamento. Possivelmente o motor tem uma pane. Mas como é que é um avião seguro e tem uma pane no equipamento? Vou contar uma história bem rápida aqui para a gente passar adiante. Eu tenho um amigo piloto, pilotava uma vez um Cessna e teve uma pane no motor. Avião revisado, novo, ok? E me contou que o mecânico, quando foi conferir óleo do Cessna, ele pegou um trapo, aquele trapo que o mecânico usa para conferir a vareta do óleo. E quando ele puxou, ficou um fiozinho do trapo na ponta da vareta. Ele devolveu e aquele trapo correu e entupiu uma válvula e cortou o combustível do motor e o avião quase cai. Então são fatalidades que podem acontecer com um carro, com um avião, com qualquer situação. A aviação ainda é o transporte mais seguro do mundo. Só perde para um outro transporte, elevador, para você ter noção de como a aviação é segura. Daqui a pouco eu volto com você, Rafael.